Queridos amigos da Casa Espírita Humberto de Campos, amigos internautas que nos acompanham na rede social Instagram nesse momento, é uma alegria estar aqui, considerando esses momentos que nós estamos vivendo de isolamento social, de distanciamento. Nós temos hoje, graças a Deus, esse recurso de podermos dar continuidade ao nosso trabalho, né? Falando através das redes sociais, nos conectando e disseminando as informações do Espiritismo. Né? E é uma forma de mantermos viva, né, através dessa conexão virtual, de nos mantermos vivos. Recebemos aí, né, a coordenadora do trabalho, a amiga Samanta. Aliás, eu já aproveito para agradecer os anjos tecnológicos, né, a Samanta e o Tony, que sempre está aqui nos assessorando, já que meu analfabetismo tecnológico é de domínio público, né? Boa noite, Samanta. Boa noite, Big. Boa noite a todos, aos amigos e amigas que já estão aqui acompanhando a gente. Sejam todos bem-vindos. Vamos, então, dar início a mais uma live semanal do Centro Espírita Humberto de Campos, hoje com a nossa irmã Abigail Guimarães, que vai abordar para a gente o tema Reflexões sobre a Morte. Então, muito obrigada pela sintonia de todos. Eu que agradeço. Vamos à nossa prece inicial. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Rogamos que envolva, Senhor, a todos que estão junto conosco nesse momento, bem como toda a nossa humanidade, especialmente aqueles mais atingidos nessa pandemia do coronavírus. Que a tua misericórdia, Senhor, renove sempre em nós a fé e a esperança em dias melhores. Que o Mestre Jesus seja sempre luz nas nossas consciências. Que assim seja. Bom, gente, na semana que vem nós vamos ter a palestra com Cláudio Amorim com o tema Perda de Pessoas Queridas, Pessoas Amadas, melhor dizendo. Vamos então passar a palavra para a Abigail, que ao final da palestra fará o encerramento da nossa transmissão. Big, é com você, fica à vontade, a casa é sua. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada. Na verdade, como eu abri a live, eu cumprimentei o público, mas nesse momento eu gostaria de começar cumprimentando de forma muito especial, de forma muito afetiva, na verdade, dar um abraço muito especial a todos os trabalhadores, todos os amigos do Centro Espírita Humberto de Campos, mas na pessoa da minha amiga Edice Piau. Edice é velha companheira, né, de trabalho da Casa Espírita Humberto de Campos e, na verdade, nós tivemos uma perda nesse período de pandemia da nossa irmã Dolores e eu não pude, né, fazer esse contato pelas contingências que nós estamos vivendo com ninguém da família. Então, eu queria que todos os meus amigos da família de Edice, todos os seus familiares, nesse momento, se sentissem abraçados, aconchegados, mas imaginem a alegria, a festa de vozinha ao receber de volta, né, no mundo espiritual, a sua filha amada Dolores. Então, vamos começar a fazer as nossas reflexões sobre a morte. Eu quero crer que nós todos, de uma forma ou de outra, nos dias que correm, estamos sendo convidados a refletirmos em alguns momentos acerca da morte e do morrer. Isso é pertinente considerando, né, a pandemia que nós estamos enfrentando e diuturnamente estamos, né, em contato com notícias, com informações acerca de pessoas que partiram por conta da Covid, muitas vezes pessoas que nós conhecemos, como é o nosso caso, nós já tivemos parentes, né, mais distantes que voltaram ao mundo espiritual através dessa doença e, de uma forma ou de outra, por conta disso tudo, né, nós estamos sendo convidados a pensarmos sobre esse assunto que, na verdade, se transformou em um assunto tabu
não é comum, não é corriqueiro que nós tenhamos esse saudável hábito de conversarmos um pouco acerca da morte, acerca do morrer, né? Sêneca, ele disse que nenhuma meditação é tão importante quanto a meditação sobre a morte. Se nós tivéssemos isso em mente, né, nós, por certo, reservaríamos, é claro que alguns o fazem, reservaríamos alguns instantes para pensarmos acerca do fenômeno da morte e do morrer, né? Especialmente nós espíritas que temos uma visão tão leve, né, a respeito da morte, mas no que pese toda essa visão, toda essa leveza que a doutrina espírita apresenta, o tema, muitos de nós ainda guardam, né, no psiquismo aquela visão que ao longo do nosso processo reencarnatório aqui no planeta, nós fomos absorvendo, né, esse tema virou um tema tabu e foi assim cercado, né, de uma certa dramaticidade, né, de medo, de terror, de mistérios, e aí é compreensível essa dificuldade que muitos de nós, né, sente de pensarmos, de falarmos, conversarmos corriqueiramente acerca do tema. Mas é oportuno fazê-lo, né? Sempre é oportuno. Evidentemente que ninguém aqui está propondo falarmos, né, exaustivamente, ficarmos o tempo todo falando disso. Evidentemente que não. Mas, eventualmente, trazermos esse tema como um fenômeno natural que é. Aliás, nós sabemos que o temor da morte é um temor natural. É o temor que nós temos da morte que faz com que nós tenhamos mecanismos de autopreservação, autoconservação, autodefesa diante da própria vida, né? Mas nós não podemos levar isso ao extremo, né, e exilar esse conteúdo do nosso dia a dia, né? Esse tema, na verdade, eu fui convidada a trabalhar com esse tema na Semana Espírita de Guanabi. E quando, normalmente, eu me recolho para fazer os estudos, e esse tema é particularmente um tema que eu gosto muito, né? Eu tive, eu acho que os companheiros aí sabem, eu já tive alguns acidentes automobilísticos, 3, inclusive, mais ou menos graves, sendo 2 capotagens, e olha, ninguém passa por um processo assim, né, de impacto sem, né, ter uma preocupação maior de pensar, e se eu tivesse partido naquele momento, né? O que eu teria perdido, né? O que eu deixaria de ter feito, o que eu não abracei como causa essencial da minha vida, e eu posso garantir, ninguém sai da mesma forma depois de uma experiência assim. Então, esse tema passou a ser um tema mais comum na minha vida, ele nunca esteve exilado, né, da minha existência, claro que não. Como espírita, nós sempre estamos falando na tribuna acerca desse assunto, mas, particularmente, depois das experiências vividas, esse tema veio sempre à baila, né? E quando eu comecei a falar, né, a estudar, me recolhi para estudar sobre a morte e construir a palestra, me ocorreu que a imortalidade, olha que palavra forte, né? Imortalidade, aquele que não se submete à morte. É uma coisa muito forte. Pensar sobre a nossa imortalidade, né? Nós falamos da vida efêmera, né? Dessas coisas passageiras, que tudo flui, tudo passa, né? E de repente, num piscar de olhos, nós já mudamos de plano, já estamos do outro lado da vida. Então, a impermanência, nós falamos muito da impermanência, mas na verdade nós temos que lembrar da nossa permanência, porque nós somos espíritos imortais, né? Nós somos em essência imortais. O que morre, conforme nós sabemos, é o corpo físico, né? Então, quando eu estava construindo a palestra, me ocorreu pensar nessa extraordinária sinfonia que a humanidade recebeu, né? E estamos falando de pensamentos mais rebuscados, de evidências mais contundentes, porque, na verdade, assim como instintivamente nós tínhamos uma concepção acerca da existência de Deus, nós trazíamos em nós essa sensação, essa impressão, até porque quando dormimos nós entramos no mundo espiritual, então quando nós sonhávamos, né, aquela sensação de saudade que nós não sabíamos definir, saudade da outra vida, então nós tínhamos isso intuitivamente, né?
E é claro que esse assunto é um assunto novo, mas dentro de uma construção filosófica, nós podemos trabalhar com a ideia de que a questão da imortalidade, ela na cultura ocidental, ela ganha força. Eu poderia dizer que as primeiras notas dessa sinfonia nós vamos ouvir exatamente naquele que é considerado, naquele lugar que é considerado o berço da civilização ocidental, que é a Grécia Antiga. Eu até anotei aqui um pensamento atribuído a Sócrates, de que o único objetivo daqueles que praticam a filosofia de maneira correta é preparar-se para morrer e estar morto. Então, para praticar, conforme nós sabemos, os antecessores de Sócrates, os pré-socráticos, né, eles tinham uma preocupação maior, né, de saber de que era feito o mundo, de que era constituído o mundo, que sustentava o mundo. Mas a filosofia moral nasce exatamente com Sócrates. Ele apresenta, portanto, essa grande revolução. E uma das questões centrais do pensamento de Sócrates e Platão, porque o seu discípulo Platão, né, resgatou, registrou para a posteridade, através de diversos diálogos, sendo que nós consideramos Fédon essas primeiras notas, né, notas sublimes, nos falando da realidade da vida espiritual, né, que nós existíamos antes de nascermos, existimos agora e continuaremos a existir depois do fenômeno da morte. Então, esse livro, particularmente, nós entendemos como essa grande canção da imortalidade, já que eles foram precursores, né, do pensamento de Jesus, os precursores, portanto, de todo um arcabouço filosófico também que sustenta a doutrina espírita. Mas vejamos, quando Platão escreveu esse livro exatamente trata dos últimos momentos, né, do filósofo ali preso, aguardando a decisão do Tribunal de Atenas. E enquanto ele aguardava essa sentença, né, ele recebia a visita dos seus discípulos. E, particularmente, a visita de Símias vai tocar profundamente o grande filósofo. Isso porque ele já tinha tido contato inúmeras vezes com Símias, e nesses contatos, evidentemente, ele tinha, né, já passado a sua visão de mundo. E, aliás, numa outra obra, Apologia a Sócrates, né, que é a defesa de Sócrates junto ao Tribunal de Atenas, ele fala de forma clara, de forma, né, assim, de cântico da imortalidade, né, que para ele morrer só existiam ali duas perspectivas, né? Ou tudo se acabava com a morte, era o silêncio tumular, era o mergulho do ser no nada, ou a vida continuava. E essa continuidade da vida era exatamente a possibilidade do reencontro com aqueles seres que nós amamos, né? Então, na verdade, ele antegozava essa possibilidade de retornar. Ele já era um homem envelhecido, quando do seu processo, do seu julgamento e da sua execução, né, de morte pela injeção da cicuta. Então, quando ele está ali, né, naqueles momentos finais, falando, deixando esse cântico aí para, né, a posteridade, ele traz exatamente essa evidência, que a morte, na verdade, era o retorno ao mundo espiritual, o reencontro, que Platão vai chamar de mundo das ideias, e é o reencontro com aqueles filósofos que os antecederam. E ele ficava vibrando com aquela possibilidade de dar continuidade. Portanto, a morte não significaria uma inflexão na sua existência, era só uma continuidade. Ele iria retomar as discussões filosóficas, só que agora em outro estágio, em outro patamar, não mais, né, com o corpo físico, né, com a sua veste física, mas liberto desse corpo físico. Então, o que nós vemos ali, naquele diálogo em Fédon, quando Símias o busca mais uma vez para tirar suas últimas dúvidas, afinal, o mestre ia partir, como é que ele ficaria agora, né, órfão daquele que o estimulava a pensar, mas ele ainda tinha insegurança em relação à imortalidade. E o que Sócrates vai falar e trazer uma das que, sem dúvida nenhuma, das mais importantes formulações filosóficas, né,
e metafísica de toda a história humana, né? Morrer é ter o corpo, né, separado, o corpo de um lado e a alma do outro, é a separação da alma do corpo. Olha a simplicidade, né? A simplicidade da construção de uma ideia para que nós possamos entender. Morrer é só isso. O corpo separado da alma. Ou, uma linguagem mais, né, afeita aos postulados espíritas, né? O corpo separado do espírito. Morrer é só isso. Separação da alma e do corpo. Essa formulação, ela teve uma força transformadora e influenciou as religiões monoteístas. Eles, na verdade, eles são precursores, vieram nessa tarefa de preparar o mundo para a vinda de Jesus. Então, ele traz essa ideia simples que nos remete à ideia, né, o conhecimento de que nós pré-existimos, existimos e continuaremos existindo depois do processo da morte. Então, o Livro dos Espíritos, mais tarde, vai trazer uma questão 160, no item 160, bem interessante, que se coaduna com essa visão, né, que Sócrates alentava, de retornar ao mundo espiritual para reencontrar os amigos queridos, né, os filósofos que foram seus mestres, para dar continuidade às suas discussões. Eu há pouco me reportei cumprimentando todos os amigos do Centro Espírita Humberto de Campos, na pessoa, né, de Edice e todos os seus familiares, por conta do retorno à pátria espiritual da nossa irmã Dolores. Nós sabemos que a morte, para quem fica, é a dor da saudade, né? Aquela música que eu gosto muito, eu acho tocante, e talvez por conta de ter sido assim, uma coincidência, foi exatamente quando meu pai morreu que essa música foi lançada, né? E eu sempre me lembrava do lugar que meu pai ocupava fisicamente, né? Porque esse lugar ele passou a ocupar espiritualmente, né? A cadeira vazia, ele não estava lá, né? Então, naquela mesa está faltando ele, e a saudade dele está doendo em mim. É a dor da saudade. A gente compreende, evidentemente, e a doutrina espírita nos dá essa compreensão da realidade, né, da morte como um processo, né, de separação ou uma ruptura circunstancial dessas relações, mas os laços nunca se rompem, porque há um fio que une os seres que se amam. E a questão 160 nos ensina isso, que do outro lado da vida nós nos reencontramos com aqueles que nos antecederam no fenômeno da morte, né? Com os nossos entes queridos. Mas mesmo sem reencontrá-lo, porque aí é quando se dá o fenômeno da morte para nós mantemos essa relação e esse fio, porque há um entrelaçamento entre os dois mundos, né? O mundo de lá e o mundo de cá. Há uma interdependência, há uma conexão, e nós, muitas vezes, através do intercâmbio mediúnico, temos a possibilidade de mantermos contato, ou termos esse contato com os seres que nós amamos. Isso é absolutamente consolador, mas essas notas dessa ideia central de que imortalidade traz o significado daquilo que não pode morrer, e nós não podemos morrer, nós lembramos que, concomitantemente a essa ideia, uma outra ideia, né, um pouco antes, né, dessa formulação, o precursor, um pré-socrático chamado Epicuro, nos traz uma outra ideia que também vai ter uma influência muito grande na construção filosófica da humanidade até os dias que correm, né? Então, não no mundo religioso, evidentemente, mas no campo filosófico. Epicuro foi o filósofo do hedonismo, né, da escola hedonista, e ele falava, sim, da morte, mas evidentemente que alguém que propunha buscar o prazer, que não acreditava no prosseguimento da vida além da morte, evidentemente que ele tinha uma visão da vida no sentido circunstancial, o momento que nós estamos vivendo, né? E aí ele traz a ideia de que a morte é um mergulho do ser no nada. A morte é o fim de tudo. Morreu, acabou, né? Então, não existe a possibilidade da continuação da vida. Ele até fala que esse assunto não deve nos torturar, não deve nos angustiar, não deve ser causa da nossa inquietação, porque quando nós somos, a morte não é. E quando a morte é, nós não somos. Então, é um mergulho do ser no nada, né?
especialmente no século XX, a escola existencialista, aí capitaneada por Jean-Paul Sartre, né, Heidegger, Kierkegaard, mas especialmente, né, no pensamento sartreano, nós nos referimos a essa ideia do mergulho do nada, né, do aniquilamento do ser, da morte como fim de tudo. Nós lembramos que ele tem uma frase, né, que o homem é uma paixão inútil, e eu nunca perco a chance de lembrar que essa é uma das frases mais repetidas na história da humanidade. Reproduzimos o pensamento, muitas vezes desconectado, descontextualizado, né, da forma como ele, na verdade, trouxe essa questão. Mas considerando que ele era materialista, que ele tinha uma visão ateísta de mundo, que a morte era o fim, que a morte era a nadificação da vida, né? Eu gosto muito de olhar, e sei que estou deturpando a utilização da frase, né? Mas ela tem esse sentido para mim, eu achei feliz para ser uma síntese do que nós... Se nós não fôssemos seres imortais, se a vida representa, a morte representa a nadificação do ser, ora, comamos e bebamos, porque amanhã estaremos todos mortos, né? Sejamos hedonistas, né? De onde viria essa necessidade, esse anseio que nós trazemos de nos transformarmos em criaturas melhores, né? De fazermos as nossas conquistas morais, as nossas conquistas éticas, de estarmos sempre olhando, ou trazendo esse olhar para dentro de nós mesmos, analisando, né, a vida que nós temos, as escolhas que nós fazemos, refletindo sobre isso, né? Qual o sentido desse esforço, né, da superação das nossas mazelas, dos nossos vícios, se a morte representa o fim de todas as experiências? Mas, conforme vimos, Sócrates e Platão foram precursores daquele que viria com as notas mais belas, e é nesse momento que essa sinfonia ganha, né, os seus acordes. Eu não entendo muito de música, não entendo, aliás, nada, né, mas como ouço falar, né, eu entendo que é isso, esses acordes, né, mais primorosos, né, é a coisa incontestável, exatamente com o nosso modelo guia Jesus. Então, quando Jesus veio à Terra e viveu e ensinou, né? Ele nos trouxe uma proposta de transformadora de vida, ele nos convidou à avaliação de nós mesmos, ele falou da necessidade de buscarmos o reino de Deus, que está registrado em Lucas, no capítulo 23, está dentro de cada um de nós. Quando Jesus nos propõe a alteridade, nos propõe a empatia, a vivência do amor, né? da compaixão, da compassividade, enfim, quando Jesus nos traz essa proposta revolucionária, é dentro de um contexto de imortalidade da alma. Essa é uma das grandes lições que Jesus trouxe. Mas aí nós pensaríamos, mas se nós buscarmos, na verdade, né, filósofos, pensadores religiosos mais antigos, a imortalidade da alma, né, e a morte como só um fenômeno biológico, né, porque a vida vai prosseguir, Jesus não nos trouxe nada de diferente. Ora, esses acordes são extraordinários, insuperáveis, exatamente porque Jesus, né, ele demonstra essa imortalidade, né? É só recuarmos no tempo, imaginarmos aquela região que Jesus escolheu para vir à Terra, a velha Palestina, aquela região inóspita, aquela região com poucos atrativos, né? Mas era ali o lugar que Jesus precisava vir. Exatamente junto àquele povo que acreditava, ou que tinha já uma concepção de Deus, de um Deus único, né? Um ambiente ali preparado para que ele viesse. E nós repetimos Hermínio de Miranda, no livro Cristianismo, A Mensagem Esquecida, que nada, absolutamente nada do que Jesus viveu e ensinou faria sentido se não fosse a imortalidade da alma. E essa imortalidade é demonstrada lá, né? Naquele encontro, naquela noite recuada aí no tempo, em que Maria de Magdala vai se esgueirando, né, na madrugada, né, pelas ruas
pelas vielas da cidade de Jerusalém, a buscar o túmulo em que Jesus, né, a caverna, na verdade, que Jesus estava, porque era assim que acontecia naquele tempo, e ela foi até lá para prestar a ele as últimas homenagens. E aí nós sabemos de como essa história... Nós teríamos que ter uma verve poética, né, para falarmos sobre esse encontro, talvez um Emmanuel, né, nos reportarmos Emmanuel, que o faz com tanta sensibilidade, né, e com tanta beleza, na medida em que ele narra aquele encontro em que Maria de Magdala encontra-se com Jesus. Aliás, na literatura espírita, textos vastíssimos e belos narrando esse encontro, que é inenarrável, né? Na verdade, é que o encontro é tão bonito em si mesmo, né? Que as narrativas, elas acabam, por mais belas que elas sejam, elas acabam sendo extremamente pobres diante de toda a riqueza, de toda a potencialidade e o significado, especialmente, daquele encontro. Então, era verdade tudo que Jesus havia ensinado, né? Ele ali estava no seu corpo perispiritual, mostrando a realidade da imortalidade da alma. Ele havia retornado conforme havia prometido aos seus discípulos. Então, nós sabemos que Jesus, na verdade, ficou 40 dias entre os seus discípulos. Nós não sabemos até precisar, seria, né, se fôssemos exegetas, e os mais brilhantes não conseguiram determinar, alguns falam em 10 encontros, né, que foram narrados, portanto, mais notas memoráveis nessa sinfonia que nós estamos construindo, né? Mas também eu não poderia deixar de registrar, até porque meu nome é Abigail, eu tenho que lembrar o encontro de Saulo de Tarso, né, lá às portas de Damasco, também na beleza poética, na forma como Emmanuel nos traz em Paulo e Estevão. Nunca é demais ficar citando livros para que nós possamos nos entusiasmar agora no isolamento social, que nós temos mais tempo para as nossas leituras edificantes, né? E retomar Paulo Estevão, reler Paulo Estevão, é sempre uma oportunidade que nós devemos aproveitar e não perder nunca. Então, o que nós tínhamos ali naquele encontro, às portas de Damasco, lá estava Saulo ainda, né, o perseguidor dos cristãos, né, diante da figura, né, de Jesus. O seu olhar profundo e meigo, a sua voz terna, se dirigindo àquele perseguidor dos cristãos, né, perguntando a ele: Saulo, Saulo, por quê? Por que me persegues? E essa transformação, porque, na verdade, tudo que Paulo, né, ouvira falar dos ensinamentos de Jesus se comprovava naquele momento que o mestre se apresentava diante dele. Mas, lamentavelmente, nesse espaço de tempo, né, até 1857, quando do lançamento do Livro dos Espíritos, evidentemente que houve radicalização em alguns momentos, né, melhorias em outros, mas nós pintamos o fenômeno natural da morte, né, de forma terrível. Construímos aí na linguagem de Herculano Pires, na sua obra Educação para a Morte, né, a humanidade acabou construindo a arquitetura da morte. E esse assunto, gradualmente, vai se transformando em um assunto tabu. A construção da própria figura da morte, aquela figura esquálida, né, trazendo a destra uma foice, e ali a prantear de mulheres carpideiras, a ideia do luto, né, daquelas vestes escuras, né, alguns lugares, inclusive, a obrigatoriedade, como no caso da Índia, em algumas ramificações do hinduísmo, né, de que o marido morre, a mulher tem que morrer junto. Então, nós estamos trazendo né, construindo mausoléus extraordinários, como se nós pudéssemos nos perpetuar através dessa arquitetura, quando, na verdade, nós não morremos e também podemos nos perpetuar na memória de alguém. Mas, para isso, é necessário que nós construamos uma história que tenha significado para aqueles que ficam quando nós partirmos, né? Nós podemos nos tornar imortais na medida em que nós vivemos
né, no processo contínuo de educação da nossa imortalidade, o que, na verdade, Platão vai chamar de treinamento para o processo da morte. E aqui nós estamos sempre treinando diuturnamente para o fenômeno da morte, do morrer. Mas observem que tudo isso que foi construído acabou nos afastando da ideia, né, de pensarmos sobre a morte, trazermos esse assunto como algo natural, como um fenômeno que faz parte da vida. Existem duas obras bastante antigas, né, que são duas obras que tratam do assunto, o Livro dos Mortos dos tibetanos, pouco conhecido, e o Livro dos Mortos dos egípcios, né? Mas no Livro dos Mortos dos tibetanos tem uma frase que ela é lapidar, né? Ela lembra que nascer e morrer são duas faces da mesma moeda, né? Então, quem nasce se adapta, né? Olha a reentrada, que nós pré-existimos. E aí o nascimento representa o retorno à vida, né, corporal. Então, nós retornamos à vida material. Então, para quem nasce, é uma adaptação, o espírito vai adequar-se aos órgãos sensórios. E a morte, que é o outro lado dessa moeda, a morte representa a outra face desse fenômeno natural. Morrer e nascer são fenômenos absolutamente naturais. Então, quando nós morremos, nós nos adaptamos aos órgãos psíquicos, né, do outro lado da vida. Então, a morte deveria ser encarada assim, como um processo inteligente de renovação da vida, né? Eu, às vezes, quando penso sobre mortalidade, quando a gente discute, alguns falam, mas a gente não devia morrer. Vocês já imaginaram ser uma Highlander, né? De não morrer nunca, aqui no corpo físico? Olha como é interessante, olha as leis divinas como são extraordinárias, e nós devemos agradecer essa oportunidade de retornarmos para a reavaliação de nós mesmos, ao mundo espiritual, e retornarmos ao mundo físico, né? Com novos projetos, renovados, com mais vontade de crescimento. Isso é extraordinário, a sabedoria, né, das leis divinas que se manifestam. Esses acordes que nós estamos trazendo, né? Se houver um musicista, pode me corrigir se não for, né? Mas essas novas notas que estão acrescentadas a essa sinfonia é exatamente através da doutrina espírita. E aí nós lembramos que foram as últimas notas, né? Nós não temos mais por que dúvida, né? Quando falo isso, eu fico assim meio preocupada, porque agora que nós falamos em redes sociais, e isso fica aí gravado, pode soar como uma coisa prepotente, arrogante, quando nós fazemos essa afirmativa assim, de forma tão contundente, né? A doutrina espírita matou a morte. E matou a morte, e mostrou o portal da verdadeira vida. Com a doutrina espírita, a imortalidade da alma, ela deixou de ser hipótese e passou a ser fato. Óbvio, até a forma como a doutrina espírita chegou até nós, né? As informações vieram do mundo de lá. E nós estamos aqui continuadamente fazendo intercâmbios mediúnicos, né? Estamos aí em contato, somos seres interexistentes, estamos sempre em contato com o mundo espiritual. E as provas são inequívocas. Depois da doutrina espírita, né, é evidente que em muitas culturas, em muitas pesquisas diferentes, nós vimos a questão, né, sendo enriquecida. Mas nada de novo, nada que venha acrescentar algo, mas reforça essa ideia da imortalidade. Eu, particularmente, quando falo sobre a questão da morte, do morrer, eu gosto de reportar as obras de doutora Elizabeth Kubler-Ross. Não que nós, espíritas, necessitemos buscar essas informações, mas eu, particularmente, acho interessante. E como nós espíritas não somos afeitos, isso é um preceito doutrinário, ao proselitismo, quando alguém está angustiado pela perda de alguém que ama, eu costumo recomendar a leitura sobre a morte e o morrer. Mas ela tem outros livros, e essa história que nós escolhemos para ilustrar a construção do nosso raciocínio é uma história que, se não me falha a memória, consta da obra Sobre a Morte e Morrer, né?
mas eu li mais 3 livros dela, pode ser que não, mas de qualquer forma fica a recomendação da leitura aí dessa obra, né, que pode servir de suporte, e especialmente, né, com sua linguagem simples, consoladora, né, que acrescenta uma série de informações para quem ainda tem dúvida no que concerne especificamente esse assunto. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela fez pesquisa com experiência de quase morte com 20 mil sujeitos, né? Portanto, um universo muito amplo. Evidentemente que não foi um trabalho solitário, né? Ela é uma psiquiatra suíça-americana. E o objetivo do trabalho dela era exatamente desconstruir essa visão sobre o fenômeno da morte na cultura americana, né? Porque morte, assim, simples, né? Do ponto de vista, nós sabemos que todos nós teremos um ponto marcado com ela, isso é o certo, mas é o certo negado. E, particularmente na cultura americana, ela percebeu que era um certo negado. Quer dizer, as pessoas não gostavam de falar do assunto, camuflava, o assunto era escondido, e o defunto era colocado à distância e só aparecia ali no momento do sepultamento, maquiado, bonito, como se essas coisas fossem importantes. Então, ela começou a fazer essa investigação. E dentre as diversas histórias, né, as experiências que ela narra, tem uma particularmente que me tocou, né, pela singeleza, pela grandeza, e porque nós podemos sustentar isso, né, nessas notas finais dessa sinfonia da imortalidade, nos conduzindo à compreensão tranquila e serena do fenômeno da morte, né, que nós encontramos em O Livro dos Espíritos. Então, ela dá conta de um acidente de carro, uma índia, uma jovem índia, ela acho que usa até no diminutivo, de forma carinhosa, uma índiazinha dos seus 19, 20 anos, estava andando em um local ermo, né, em uma região desértica nos Estados Unidos, na região central, se não me falha a memória, ali pelo Arizona, e ela foi atropelada. E a pessoa que atropelou não parou para dar socorro, seguiu adiante, fugiu. Mas um carro vinha atrás, que era uma coisa rara, porque era um lugar de pouco movimento. E o homem se detém para socorrê-la. E ele desce do carro e vai na direção daquele corpo estendido ali no chão, tão jovem ainda, que ela estava gravemente ferida, e ela abre os olhos, olha para ele e diz a ele que ele não, evidentemente que eu estou cortando a história, né? Porque a gente tem um tempo que eu estou ali olhando, né? Que já se esvai. Então, ela olha para ele e diz para ele que ele não poderia fazer nada por ela ali. Mas se algum dia ele pudesse, que ele fosse até a sua aldeia. Aí dá a ele todas as coordenadas de como chegar a essa aldeia. Em relação ao ponto que eles estavam, ele teria que fazer uma viagem de alguns quilômetros, mais de 200 quilômetros, ele teria que desviar do seu caminho naquele dia, né? Então, que fosse até a sua aldeia e procurasse a casa, deu todas as informações e falasse com sua mãe, que era verdade o que os seus ancestrais ensinavam, que ela não estava sozinha, que ela morreu, mas não morreu sozinha, que o seu pai estava ali com ela, e que seu pai estava bem e sorria para ela. E enquanto ela falava isso, ela olhou na direção, aparentemente, do vazio, para aquele homem, na perspectiva daquele homem, mas ela olhou na direção de alguém, sorriu docemente, um sorriso de quem já estava se distanciando da vida física, e levantou a mão suavemente, como se tentasse segurar, agarrar a mão de alguém. E aí morreu. Ele tomou as providências necessárias de encaminhar o corpo, mas ele ficou tão impressionado que ele quis fazer o que havia prometido. Naquele dia mesmo, ele partiu na direção daquela aldeia, observando as coordenadas que ela deu, e lá chegando, né, ele bateu na porta da casa, uma casa avarandada, como é comum nas casas americanas, subiu os degraus, bateu na porta, uma senhora que lembrava o semblante da indiazinha, né, atendeu com um olhar sereno, um semblante tranquilo, e ele ficou impactado. Como é que ele daria uma notícia, provavelmente aquela era a mãe da indiazinha, como é que ele daria aquela notícia da morte da filha?
E ele resolveu falar de forma abrupta, né? Explicou que estava ali a pedido da filha, que a filha havia morrido atropelada. A senhora não respondeu nada, pegou na mão daquele homem e conduziu o homem para dentro da sua casa. E lá numa sala vasta estava um caixão e um corpo sendo velado. Era o pai da Índia que tinha morrido antes, né? Antes dela, e que, por méritos, conquistas espirituais, pôde estar naquele momento com ela para recepcioná-la no mundo espiritual. Aliás, em uma das suas obras, Elizabeth Kubler-Ross, ela fala exatamente isso, né? Tenho certeza, é do alto da minha posição de cientista que eu afirmo, ninguém morre e muito menos ninguém morre sozinho. Olha que coisa consoladora. A doutrina espírita já nos trouxe o esclarecimento e o consolo, a compreensão do fenômeno da morte como fenômeno natural. Aqui na questão 154 de O Livro dos Espíritos, nós encontramos a separação da alma e do corpo é dolorosa? A resposta que os espíritos dão: não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. O sofrimento que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar ao fim do seu exílio. Essa pergunta é acompanhada de um pequeno comentário de Kardec, e ele encerra esse comentário dizendo que é como, né, uma vela que se apaga. Na verdade, a lâmpada que se apagou por falta de energia. É isso. É a extinção da vitalidade, e aí vai haver o desprendimento, né? Ou o fenômeno da morte. E a morte é um fenômeno biológico, em si a desencarnação, ela é mais complexa, né? A necessidade que, molécula a molécula, haja o desprendimento, né, perispirítico do corpo físico, né? E aí ocorre o processo de desencarnação. Na 155, Kardec indaga: como se opera a separação da alma e do corpo? Os liames que a retinham, sendo rompido, ela se despreende. A separação se verifica, né? Então, a partir desse desprendimento. Lá na 155A, os espíritos respondem a Kardec que não é um processo brusco, né? Então, morrer é um processo de desprendimento, evidentemente, para aqueles que não são afeitos à sensualidade, conforme Kardec comenta, né, na questão 155, né, ele tem um comentário extenso em que ele lembra que o processo não é semelhante para todos, né? Aqueles que treinaram dentro do sentido de buscar, né, o seu autoaperfeiçoamento, lidarão com o fenômeno de forma tranquila. Já aqueles que têm uma vida mais materializada, mais voltada para a sensualidade, esse desprendimento vai ser muito mais complexo, né? Então, a morte é vista pela doutrina espírita como um processo de libertação, né? Mas essa libertação ela não ocorre da mesma forma para todos, né? Por conta dos níveis diferentes, né, que nós nos encontramos. Mas, na verdade, refletir sobre a morte, especialmente nesses momentos, é mais refletir sobre a vida, né? Conforme sabemos, Kardec era pedagogo, né? E a educação para a morte, na verdade, é uma educação para a vida, né? Nós estamos tendo aqui a oportunidade, à medida que nós refletimos sobre o processo da morte, de refletirmos sobre a vida, né? Tem uma entrevista que isso faz parte da biografia de Gandhi, nós já tivemos a oportunidade de ler 2 livros da biografia, e um deles tem a reprodução de um artigo de jornal em que o jornalista perguntou a Gandhi, né, quando ele já era uma figura proeminente de projeção internacional, perguntou a Gandhi que mensagem ele gostaria de deixar para o povo indiano. E ele falou: minha vida. Olha que resposta linda. Que mensagem eu quero deixar? Eu quero deixar a minha vida. E que vida nós estamos levando? Evidentemente que nós aqui não temos a pretensão de nos compararmos a um nível de evolução espiritual de um Gandhi, né? Mas
temos que nos esforçar, porque o que eu serei começa sempre com o que eu sou. Então, é aqui agora que eu vivo, é aqui nesse momento que eu estou fazendo as minhas escolhas, é aqui que eu estou desenhando a minha vida futura. Muitas vezes nós pensamos equivocadamente que o fenômeno da morte vai representar uma ruptura, né? E nós sonhamos entrar no mundo espiritual e aí vai ser diferente. Não. Para bem morrer, é preciso bem viver. E a vida espiritual continua sendo essa vida, né? Nós não nos tornaremos em anjos com o fenômeno da morte. Nós continuaremos sendo o que somos, né? E aí é muito comum que, mesmo tendo a consciência de que essa reencarnação é uma oportunidade que nós devemos, né, considerar como ímpar para investirmos no nosso crescimento espiritual, de nos melhorarmos, de exercitarmos o amor, a alteridade, a empatia, de vivermos numa outra perspectiva, nós estamos sempre adiando. Né? Nós, como vivemos em uma sociedade consumista, nós poderíamos considerar que nós temos até consumo da morte. Como é que nossa morte vai ser? Aí nós projetamos, eu quero viver mais 50 anos, 30 anos, eu quero morrer com 90, eu quero morrer com 85. Né? Nós oramos todo dia, Pai Nosso, que estás nos céus, né? Esquecemos, seja feita a tua vontade. Né? Nos esquecemos desse detalhe. E aí Deus sabe o que é bom para cada uma das suas criaturas. E aí nós projetamos, né, que a morte vai ser assim nessa circunstância. Isso quando nós pensamos. E aí nós talvez conjeturemos um pouco, olha, eu gostaria de morrer assim. Eu dormia e eu não acordo, já acordo no mundo espiritual, olha que massa, né? A morte dos justos. Estou dormindo, aí já estou no mundo espiritual, nem retorno do sono, uma coisa tranquila, porque para muitos de nós, o conflito se estabelece, a preocupação se estabelece, não é com a vida depois da morte, mas é a morte em si, né? Como é que eu vou morrer? Qual vai ser a causa em si? É o aspecto operacional da morte, né? Mas veja, nós projetamos que a morte vai se dar quando eu tiver 90 anos, em casa, tranquilo, não quero ir no hospital. Aliás, o medo da morte nos leva a alguns comportamentos que indicam a nossa rejeição de pensar sobre a morte e de adiar a morte. Nós não gostamos de ir para o hospital, não gostamos de velório, né? Muitos de nós, é comum não gostar de hospital, de velório, e busca uma série de inovações aí na área médica para assegurar a juventude, né? Isso é como se nós estivéssemos, quando fazemos isso, adiando a morte, a preocupação e o medo do processo natural do envelhecimento, que é sempre bem-vindo, que é uma fase da vida. Mas quando nós adiamos a morte, pensamos que ela vai se dar quando a gente tiver 90 anos, nós deixamos de fazer em vida, né, algumas escolhas que são fundamentais. Essa semana eu comprei esse livro, eu costumo comprar uns livrinhos toda semana, eu gostaria de recomendar, eu sei que alguns já compraram, mas o livro mais novo não li ainda, interessante que eu não li, da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, a mesma autora daquele livro que eu acho também imperdível, né, que fala da morte, o dia que vale a pena ser vivido. E eu não li o livro, mas a primeira coisa que eu faço quando eu compro um livro é olhar aqui os comentários e depois eu leio a orelha. E aí na orelha do livro tem uma frase da doutora Ana que eu gostaria de trazer à tona nesse momento para as nossas reflexões finais. O oposto da morte não é a vida, é o nascimento. Vida é o que acontece entre os dois. Olha, gente, o oposto da morte não é vida, é nascimento. Vida é o que acontece nesse intervalo, né? O choro da criança ao nascer, né? E o último suspiro ao morrer. A vida, nesse sentido de estarmos aqui e que o ponto final do processo biológico da morte, é aqui que nós temos que fazer as nossas escolhas. É aqui que nós temos que entender a necessidade de nos conduzirmos de acordo com aquilo que nós adotamos como linha mestra para as nossas vidas, né? A religião, muitas vezes, confere significado para as nossas vidas. Mas nós, muitas vezes, ficamos no campo teórico, não instrumentalizamos
esses conhecimentos que nós adquirimos. E aí continuamos com a distância enorme entre as nossas convicções, as nossas crenças e a nossa prática, né? Então, agora é a hora de pensarmos sobre isso. E que dia a morte baterá em nossa porta? Se vocês pensassem assim, e se ela chegasse daqui a um ano? Né? E se ela chegasse daqui a um ano e não nos 90 anos que eu tinha projetado? E agora? Só que a gente não tem certeza. Não queria trazer essa notícia ruim, mas a gente sabe que é assim. A gente não tem certeza se ela chega daqui a um ano. Pode ser que ela bata as nossas portas amanhã, ou daqui a pouco. E aí? O que nós tínhamos que fazer nesse choro do nascimento e o suspiro do fenômeno da morte, a nossa reentrada no mundo espiritual? O que nós nos dispusemos a fazer quando planejamos a nossa reencarnação? E o que nós estamos fazendo com nossas vidas? O que nós estamos adiando? Quais os projetos que nós estamos insistindo em adiar? Tantas coisas que são importantes e nós deixamos para segundo plano. E aí corremos para trabalhar demais, para ganhar dinheiro, para construir um patrimônio. Corremos da vida, na verdade, porque coisas importantes deixam de ser feitas. Experiência com aqueles que nós escolhemos para ser a nossa família aqui, né? Com aqueles amigos que nós elegemos para as nossas vidas. Nós estamos deixando de viver essas experiências. Estamos deixando de experimentar aquilo que nós incorporamos como aprendizado teórico, de trazer para a nossa experiência, de ter o olhar para os seres que estão conosco, de apreciarmos as coisas que verdadeiramente contam, de fazermos a diferença na vida dos que estão conosco, de fazermos a diferença para nós mesmos. O que nós estamos experimentando? Que escolhas que nós estamos priorizando? Talvez nós não tenhamos a experiência de 90 anos. Talvez nós não tenhamos nem a possibilidade de vivermos mais um ano. E aí? E se a morte chegar? Se nós soubéssemos que ela chega daqui a um ano, o que tem de pendência? Quantos amores que não foram vividos? Quantos laços afetivos desfeitos? Quantas experiências que nós poderíamos viver e quantas pessoas para pedir perdão? Recentemente eu vi um noticiário e o senhor, já maduro, de uns 50 anos, ele chorava na entrevista que ele dava porque a mãe morreu com Covid e ele tinha uma relação conflituosa com a mãe. E ele não teve a oportunidade de pedir perdão. A hora é essa, da reconciliação. Lembra do ensinamento de Jesus? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Então, vamos buscar os nossos desafetos para a reconciliação. Vamos perdoar a nós mesmos, pedirmos perdão e perdoarmos. Resolver os nossos conflitos agora. Francisco de Assis viveu uma experiência que é o oposto disso que eu estou falando. Um dos seus discípulos se aproximou dele quando ele carpinava lá um jardim e perguntou a ele: Francisco, e se o senhor morresse, fosse morrer daqui a 5 minutos, o que o senhor ia fazer? Ele respondeu: eu continuaria capinando. Será que nós continuaríamos capinando se nós tivéssemos um ano de vida? Ou nós correríamos para fazer os acertos que estão aí pendentes? É preciso resolver as pendências. Eu estou ali meio desesperada, olhando o reloginho e usando todo o tempo que eu tenho, se interromper aí. Mas nós estamos fazendo um curso sobre cuidados paliativos e o doutor Rafael nos contou uma história de uma moça, já no seu, uma jovem senhora de pouco mais de 40 anos, nos seus momentos finais, com câncer muito invasivo, ela hospitalizada, e ele perguntou a ela o que ela gostaria de fazer da vida. E ela disse assim: eu gostaria de ter uma festa de Natal, porque eu não tive a oportunidade de ter uma festa de Natal. A minha família era uma família, né, disfuncional e tal, eu gostaria de ter uma festa de Natal. E eles fizeram um Natal para ela. Não importava o dia. Um dia qualquer que virou o nascimento de Jesus para ela.
Então, eles providenciaram ceia, providenciaram árvore, aquelas coisas corriqueiras que nós adotamos, né, no Natal. E os presentes foram comprados, mas tinha um detalhe. Ela queria ter uma noite de Natal, um dia de Natal, para ver os dois irmãos, que eram inimigos entre si, para que ela pudesse reconciliar os dois irmãos. E o tempo não nos permite, mas foi feito todo um trabalho de reconciliação desses dois irmãos, e eles aceitaram participar desse Natal extemporâneo. E nessa noite, eles estiveram lá, os dois se reconciliaram, levaram o mesmo presente, um porta-retrato com a mesma foto em que os três estavam juntos. Foi a festa de Natal que ela desejava, resolver a pendência, promover a reconciliação. 2 dias depois, ela desencarnou. Olha que coisa importante. Resolvamos as nossas pendências para que a morte tenha um significado da leveza. Nos imaginemos agora dentro de um trem. Eu pedi licença a algo para tomar emprestado, né? Essa reflexão que ela fez em uma palestra dela. E ela sugeriu, ela falava sobre a memória e o tempo, e propôs que nós nos imaginássemos dentro de um trem. Nós estamos ali em um vagão próximo à janela. Olhamos no entorno, provavelmente o vagão está cheio. Tem vários passageiros. Somos todos passageiros aqui nessa vida. Estamos em trânsito. E esse trem continua rasgando trilhos. Vai descobrindo novos cenários. Então, se nós que estamos junto à janela olharmos pela janela do trem, nós podemos escolher olhar para frente, olhar para o lado. Quando nós escolhemos olhar para frente, nós vemos o futuro. Quando nós olhamos para o lado, é o presente, é o aqui e o agora. Mas nós podemos, nessa janela, olhar para trás. Olhar para trás é ver a realidade que foi e que não volta. Já foi. Olhar para frente é ver o futuro que virá. Mas nós vivemos aqui. E é um momento tão especial que chama presente. Então, que nós possamos agir no presente para sermos empáticos, amarmos mais, para sermos mais carinhosos, mais ternos, acolhedores, que nós possamos desenvolver a fraternidade, a solidariedade, a caridade na sua acepção mais plena. Porque, na verdade, essas nossas escolhas definirão o nosso amanhã. Porque a vida do lado de lá será o resultado das nossas escolhas no aqui e agora. Já que nós sabemos, eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e ao pó não me farei. Morrerá meu corpo e pouco importa. Que me vale a carne morta? Se desta carne livre eu voarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A alma é luz, e a luz não baixa a sepultura, podendo extremar nas alturas ou lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma. A carne é roupa, indumentária terrestre com que Deus veste qualquer ser etéreo, na realização dos seus mistérios, quando das estranhas experiências terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se a carne nós a recebemos no batismo, ela é uma vã silhueta de ossos no fenômeno da morte, e eu, por certo, dela me livrarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou amor, poesia, luz, e adoro a vida. E me guiarei na música e nos versos, por entre as estrelas claras do universo, quando do corpo me encontrar despida. Não somos pó, somos alma. Essência divina, permita-nos, Senhor, encontrar dentro de cada um de nós forças para seguirmos adiante no nosso propósito de sermos melhores a cada dia. E de vos rogar nesse instante que envolva toda a humanidade terrena no seu amor e na sua paz. Boa noite, que Jesus nos guarde e nos acolha na noite de hoje. Muita paz.